Olá, sejam bem-vindos a mais uma palavra e um louvor. E agora a gente já tá gravando da minha casa nova. Estou numa casa novinha que Deus me deu. Depois eu vou eu vou contar para vocês o testemunho financeiro, né? Esse testemunho de bênção que eu tive, mais uma outra hora. Então a gente tá no estúdio novo. Se a gente pode dizer, né? Mas a gente tá num estúdio novo. Espero que vocês gostem desse clima mais clean, né? Mas então, hoje nós vamos falar sobre um tema que pra mim é um tema complicado e eu acho que pra muitas pessoas também. É o tempo que nós cedemos, damos, oferecemos a Deus. Eu confesso que o tempo que eu ofereço a Deus, que o tempo que eu dou a Deus, que é muito pouco. É muito pouco. E eu acredito que muitas outras pessoas também deem esse pouco tempo a Deus, né? E é por isso que a gente precisa conversar hoje sobre isso. Porque a palavra de Deus, ela é uma palavra muito coesa, sabe? Ela é muito certa, ela é muito abrangente e diz exatamente sobre isso. Então, essa vai ser a nossa palavra de hoje. Fica em Mateus 6:33. Como eu sempre digo para vocês, eu vou ler na versão, que é essa versão nova, né? Mas vocês podem ler na versão de vocês, que diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar. Olha só, é primeiro, não é segundo, não é quando sobrar tempo, entendeu? Não é isso. Gente, esse meu cabelinho, ele tá muito assim assanhado. Vamos baixar ele um pouquinho aqui, né? Pronto. E ele continua assanhado. Vamos lá. Então, buscai o Senhor em primeiro lugar, é primeiro mesmo. Antes de qualquer coisa, não é no seu tempo livre, não é quando der, não é quando você não estiver trabalhando, é em primeiro lugar, tá? Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Gente, é complicado demais fazer o que o Senhor nos exige, nos pede e o que é para que nós façamos. Por exemplo, eu digo para vocês uma grande verdade, eu não posso mentir. Para eu fazer o que eu tô fazendo aqui, não é que eu não gosto de me expor, eu não gosto de ficar aparecendo em vídeo. Eu nunca gostei da minha imagem de vídeo, da minha imagem de foto, mas foi uma coisa que Deus me pediu para fazer. Entendeu? E ele tem os seus propósitos. É o que eu falei pra vocês antes. É a mesma coisa, eu acho que eu já falei em outras palavras. Moisés era gago e Moisés não queria de jeito nenhum aquilo que o Senhor tinha trazido pra ele, aquilo que o Senhor tinha designado pra ele, né? Ele não queria de jeito nenhum. Mas nós não podemos discutir com a vontade de Deus. Nós precisamos fazer a vontade de Deus e pronto, e acabou. Né? Porque aqui a promessa diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá aqui, e lhes dará todas essas coisas. Então, assim, se você quer algo de Deus, se você busca algo de Deus, se você tem o seu Deus como o seu único recurso, você precisa primeiro fazer a vontade de Deus, em primeiríssimo lugar, né? Vários outros, Jonas, Deus tinha especificado para ele que ele precisava fazer aquilo, né? Mas ele não queria ir em Nínive, de jeito nenhum, ele não gostava do povo de Nínive, ele queria que o povo morresse, tanto que quando ele foi lá, ele ficou chateado, porque o povo se arrependeu e voltou, né? A Deus, né, e pediu perdão dos pecados. Jonas ficou muito pistola por causa disso, porque ele queria que o povo morresse. Então, gente, é muito difícil
ter uma vida com Deus. É gratificante ao extremo. Eu digo que, assim, sem Deus nós não somos nada, né? Nós passamos por cada perrengue que só Deus sabe, mas você obedecendo, né? Você vai ter tudo. Tudo de Deus, tudo da vida, tudo que você precisa, almeja, quer, né? Só que nós temos que ser obedientes. E ser obediente a Deus não é fácil. Não é fácil. Eu preciso fazer isso toda semana, mas vocês acham que é fácil? Que todos os dias eu levanto bem, que todos os dias eu tenho uma palavra, que o Espírito Santo vai me usar, que eu quero cantar para as pessoas, que eu quero falar de Deus para as pessoas? Não, não é todos os dias, não é toda hora, né? Mas nós precisamos obedecer a Deus. Jesus chorou lágrimas de sangue, porque ele estava tão agoniado com o que ele tinha que fazer, com o que ele tinha que passar, né? Mas ele fez. Ele falou: Senhor, se for possível, passa esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Você vê que Jesus também não queria passar por aquilo. A gente não quer passar, mas nós precisamos ser obedientes, né? E buscar o Senhor em primeiro lugar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa domingueira. Sabe, eu vou ao culto domingo, quando eu não tô afim eu não vou, mas as coisas de Deus não podem ser feitas desleixadamente, entendeu? Nós precisamos ter esse tempo pro Senhor, nós precisamos estar em contato com o Senhor, né? Então, assim, aí eu já coloquei a minha vida, sabe, nos pés do Senhor, no altar, como a gente diz, entrei na brecha. Porque você não tem que ser um crente domingueiro, que você só vai domingo à igreja. Lógico, se você não tem condições de ir outros dias, tudo bem. Mas se você pode ir, se você fazendo um esforço, você pode ir à igreja, vá à igreja, né? Porque o Senhor disse que, que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, né? E nós ouvimos a palavra do Senhor aonde? Geralmente na igreja. Hoje tudo bem, existe YouTube, existe isso, existe aquilo, mas nada melhor do que você comunhar, né? Do que você ouvir a palavra de Deus na igreja, na casa do Senhor, né? A palavra de Deus diz que assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então nós temos que nos alegrar de ir. E poder ir fazer um esforço para que o Senhor seja sempre na nossa vida em primeiro lugar. E as demais coisas vão ser acrescentadas, né? E acrescentadas, e são coisas boas, não é uma coisinha aqui ou uma coisinha ali. Não, o Senhor vai acrescentar coisas boas nas nossas vidas. Inclusive coisas que às vezes a gente está pedindo e não consegue, não recebe, não vem de Deus, né? Por quê? Porque nós não estamos dando o lugar devido ao Senhor. O lugar devido ao Senhor é aonde? Em primeiro lugar, buscai ao Senhor em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. E o Senhor, ele é ciumento, né? Deus é muito ciumento. Então você precisa colocar o Senhor em primeiro lugar, colocar as necessidades e as vontades de Deus, né, em primeiro lugar. Eu não tinha lido essa passagem nessa versão, mas eu achei bem legal essa versão agora, né? Porque ela diz assim, ó: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Tá vendo? Então, assim, é o que Deus quer, meu amor. Não é o que você quer, não é o que dá pra fazer, não é o que você está afim de fazer. É o que o Senhor quer que você faça. Então, façamos a vontade do Senhor, porque quanto mais nós colocarmos Deus, né, a obra do Senhor, o buscar ao Senhor em primeiro lugar, mais nós teremos em troca, né? Porque o Senhor diz assim, que chegai-vos a mim e eu achegareis a vós. E a presença do Senhor é maravilhosa. Então, a gente não precisa nem receber nada material ou qualquer outra coisa que estejamos pedindo. Se nós tivermos a presença do Espírito Santo, a presença de Deus conosco, já vai ser, assim, a melhor coisa que existe no mundo, né? Então, vamos buscar a presença do Senhor sempre.
Vamos estar na presença do Senhor, porque nós vamos estar só ganhando. E com isso nós vamos entrar no nosso louvor, né? Que é um louvor bem bonito, que a própria letra já diz, já tem a ver com o tema, né? Que é buscar primeiro o reino de Deus, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Amém? Que vocês tenham uma ótima semana, uma semana abençoada, que o Senhor, que essa palavra toque no seu coração, que você pense bastante no que se foi falado aqui, em fazer a vontade de Deus todos os dias, todas as horas e colocar Ele em primeiro lugar na tua vida, tá bom? Grande beijo.